Senhor, nós te agradecemos mais esta oportunidade, quando aqui nos reunimos para o estudo, para o entendimento do significado real do que estamos fazendo na vida, para a compreensão dos deveres que competem ao verdadeiro cristão, quando a identificação de seus próprios defeitos já acontece, e quando a responsabilidade diante de si mesmo não é apenas uma frase, mas é uma realidade. E então, baseados neste duplo corpo de ferramentas renovadoras, nós, reconhecendo nossas debilidades e sabendo da responsabilidade pessoal em consertá-las, passamos a viver com determinação, com vontade, com a consciência verdadeira das tarefas que nos competem, não tanto para mudar o mundo como muitas pessoas sonham em fazer, dizendo aos outros o que devem ser, mas para renovarem-se, modificando esses defeitos, estas fragilidades, com a certeza de que somos nós os únicos artífices, os agentes, os responsáveis por isto. Porém, muitas vezes, Senhor, nós nos parecemos àquelas crianças do maternal que estão na escola pensando que foram ao jardim das diversões e que são necessários esforços da pedagogia iniciante a fim de conduzir a criança ao dever, iniciando com o lúdico, com o prazer, para depois atingir o patamar deste prazer levado ao interior, o prazer de descobrir, o prazer de aprender, de conhecer, o prazer de se construir. Algo que é um pouco diferente de empilhar caixinhas de madeira, de fazer traquinagens nas salas do primário. Algo que agora exige atenção, disciplina, correção, frequência, estudo. Que nós possamos parar de ser aqueles que andam de fralda, dando trabalho aos bons espíritos. Que passamos a ter consciência de que nós somos, daquilo que precisamos fazer para melhorar e, enfim, nos dediquemos ao estudo, à vivência, à realidade que nos transformará, que nos graduará em um representante do bem na Terra. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com
descemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que participam deste encontro noturno na segunda-feira, que é dedicado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós retomamos o convite que fizemos para o próximo sábado e agradecidos ao pessoal aqui da produção que nos informou que o outro companheiro de debate, além do André Marosso e de mim, é o nosso irmão Paulo Henrique de Figueiredo. Ele também participará deste momento de elucidação e de conversa a respeito dessa temática, da qual você também pode fazer parte. Você estará assistindo no sábado, no Facebook da TV Mundo Maior, este debate a partir das 18h30. Das 18h30, 6 da tarde, 6h30, você já poderá conectar-se um pouquinho antes e acompanhar esta conversa. Assim, são os três que eu estava ainda devendo o nome correto do Paulo, que aqui apresentamos para que você também possa participar. Bem, o Evangelho, como eu dizia, representa o roteiro que nós utilizamos para comentar o capítulo 13º. Um capítulo que fala sobre a nossa necessidade de discrição. Fazermos as coisas de uma maneira que isso não represente fama, nem contato com o conhecimento dos outros, nem o exaltar da própria personalidade. E nós nos perdemos às vezes nas nossas atividades e rotinas diárias, imaginando que somente quando você tem milhões é que você deve preocupar-se em ser discreto. E enquanto você não atinge o patamar de pessoas que já estão nessa condição, você até mesmo, quando eu digo você, estamos falando genericamente, impessoalmente, você até mesmo se dispensa da preocupação em fazer aquilo que seja possível. Não, porque tem muita gente que tem mais do que eu, esses têm que fazer. Ou o poder público é que tem que fazer. Eu já pago os impostos, alguém tem que tomar conta disso. Quando nós raciocinamos desta forma, certamente nós estamos encontrando uma escapatória, uma desculpa que parece lógica, que parece plausível, para nós nos inibirmos ou nos concedermos a fácil postura de não sermos o que o Evangelho pede para a gente ser.
O Evangelho não veio dizer assim: se o governo não fizer nada, se os ricos não ajudarem, se os poderosos não se demonstrarem assim bem intencionados, aí então você deve fazer. Aí você deve ajudar os outros. Se alguém me trouxer uma simples frase do Evangelho em que Jesus recomende coisas desse tipo, nós mudaremos até a abordagem que está sendo feita. Mas nós o encontramos ao contrário. Quando Jesus é provocado por alguns que não queriam pagar o tributo, caloteiros, esses que sonegam, como são os seres humanos historicamente empurrados a este processo, para não aceitarem a ingerência do Estado, cobrando de você certas coisas, Jesus é provocado por alguns que dizem: Senhor, é lícito pagar o tributo? O tributo é a maneira de você mandar para quem te domina uma contribuição como se fosse um aluguel. O cara tem o exército, ele invade sua terra, e ao invés de mandar você para o inferno, executar você, ele diz assim: tudo bem, vocês continuam morando aqui, só que vocês vão pagar um aluguel para mim. Eu serei responsável pela fiscalização, de como vocês vão cuidar do imóvel, como que vocês vão tratar dos bens, mas vocês vão pagar o aluguel por estarem morando aqui naquilo que é de vocês. Parece então, para aqueles que antes eram livres e que não tinham que pagar nada, aliás, tinham que pagar, mas não era para um estrangeiro, era para o templo. Eles eram tributados naturalmente pelos sacerdotes judeus. Só que para eles isso fazia parte da sua realidade religiosa. E parecia lícito, mesmo quando isso fosse cruel com os miseráveis que não tinham dinheiro. Agora eles tinham que fazer isso, além de fazer para o templo, tinham que fazer para Roma. O que certamente criou aversões entre aqueles que já eram despossuídos e que ainda tinham que pagar o templo, e entre os representantes religiosos que antes tinham o dinheiro só para eles e agora o povo tem que pagar o tributo a Roma, além daquilo que o templo está esperando. O que significa que vai minguar bastante a receita religiosa. Porque a receita do Império Romano, essa é cobrada. Bem, queriam colocar Jesus então numa situação delicada. O senhor é a favor dos romanos, então, se achar que tem que pagar o tributo? Ou o senhor dizendo que não tem que pagar o tributo está fomentando a desagregação? É um terrorista, é um revolucionário, é um rebelde desses que querem se indispor. Seja para um lado, seja para outro, Jesus estaria sendo colocado em uma situação delicada e poderia inclusive ser acusado perante a autoridade romana de conspirador, ou perante a autoridade religiosa de traidor da causa hebreia. Como eles não estavam brincando com uma pessoa despreparada, então Jesus responde para eles: apresentem-me a peça de dinheiro. E alguém mostra uma moeda romana. De quem é esta figura que está aqui? Todo mundo conhece a história. E eles mesmos dizem: essa é de César. Então, é de César. Devolva a César o que é dele. É de César. Então nós vemos que as pessoas têm dificuldade de entender que, na realidade, não são só os grandes, os poderosos, que devem a sua cota. Não são só os ricos que precisam pagar, já naqueles tempos, uma quantidade maior. Quando nós entendemos o capítulo 13, nós perceberemos características interessantes em nossa sociedade, que nos faz
agir como esses caras que não querem pagar o tributo de qualquer jeito e ficam arrumando uma desculpinha para não fazer isto. É porque o governo é que tem que fazer, eu já pago meus impostos, é porque o ricaço é que deve contribuir. E tudo isso é verdade. Nós já pagamos os tributos, não deveria haver escassez. Nós temos pessoas que dispõem de mais recursos do que nós. Mas o que o Evangelho está falando não é uma questão de cifras. É uma questão de escolha. Quem nós queremos ser? Até que ponto o que nós acreditamos modifica o que nós somos? São dois aspectos diferentes. Uma coisa é o que nós acreditamos ou dizemos acreditar. Outra coisa é o aspecto prático da vida. Aonde isso nos modifica? Porque se não nos modifica em nada, não importa que acreditemos. Nós continuamos os mesmos zero à esquerda. Continuamos os mesmos viciados, os mesmos mentirosos, os mesmos. Ah, eu acredito. Sim, isso não faz diferença nenhuma. Como Jesus mesmo dizia, por que vocês dizem Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? Pois eu vos digo que ladrões e prostitutas entrarão no reino dos céus antes do que vós. Porque vocês escutam e não fazem, mas eles escutam e mudam. Porque se arrependem. São ladrões, são prostitutas, são a escória da sociedade que sabe que não tem para onde ir. Que são desprestigiados em todos os ambientes em que forem. Alguém lhes apontará o dedo, alguém vai cuspir de lado, alguém não falará o seu nome, alguém se recusará em estender a mão. Estes, a escória, vão entrar primeiro no reino dos céus. Porque pelo menos eles se arrependem do que fizeram e lutam para ser diferentes. E é nisto que a coisa é importante ser observada. Há uma outra passagem interessante do Evangelho que é pouco conhecida dos próprios cristãos. 2 irmãos, filhos de um homem velho, são herdeiros da única propriedade dele, que é uma vinha, um lugar onde se planta uvas. E esta plantação, pela idade do dono, o senhorzinho, está abandonada. Não está cuidada como deveria. Ele então procura o filho mais velho e lhe pede, meu filho, tudo que é meu será teu, eu já estou velho. A nossa vinha, que é o nosso único bem, está entregue ao mato. Eu gostaria que você me ajudasse, que você fosse limpar a vinha, fosse cuidar, porque será sua. E o mais velho diz, pois não, papai, eu irei. E assim que o velho virou as costas feliz, porque alguém ia tomar conta do trabalho, que já deveria estar trabalhando há mais tempo, mas não estava, ele foi então despreocupado embora, e o filho virou também as costas e voltou aos seus negócios, aos seus interesses, às suas coisas e abandonou a vinha do mesmo jeito. Passado um tempo, o velho viu que ninguém estava trabalhando na vinha. Foi então procurar o filho mais novo, que estava bebendo numa taverna. Entrou na taverna, ele estava com seus amigos na jogatina, na gozação. Era um desses doidivanas, criados sem a disciplina, porque geralmente são os mais novos. Aí, o pai, quando chega na mesa, encontra os amigos olhando para o velhinho e o filho, então, se vê diante do seu pai, idoso. E o pai fala para ele a mesma coisa que falou para o outro. Meu filho, a nossa vinha está abandonada. Eu não tenho mais forças para trabalhar nela. Eu vim aqui pedir a você que possa ir lá, tirar o mato, organizar as leiras, que você possa trabalhar, porque ela será sua. Mas o rapaz tem um surto no seu orgulho ferido, na sua ingenuidade, arrogante, na sua prepotência juvenil, xinga o velho de todos os palavrões. Você vem aqui me chamar de vagabundo na frente dos meus amigos, você não me respeita, e faz um escarcéu e
desanca o pobre coitado. O velho não diz uma palavra, abaixa a cabeça, vira as costas e vai embora. Quando ele sai, os amigos ficam espantados com aquela postura. O rapaz perde o sossego, não tem mais como continuar na gozação, fica irritado. E agora não sabe se é com o velho ou se é com a sua atitude. Se levanta, abandona todo mundo lá, vai embora, vai pelos caminhos do mundo, pensar no que vai fazer da vida, e aí se lembra que ele só existe porque o pai criou, alimentou, vestiu, que agora está velho, que mesmo o que ele estava gastando na taverna era o pai que lhe tinha dado, e ele vê o erro cometido e a vergonha de ter feito aquilo com o velho. Daí ele vai até a casa onde estão os apetrechos, agarra a enxada, o facão e se põe a trabalhar na vinha. Depois de contar essa história, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês acham que foi o bom filho deste homem? E os discípulos unanimemente dizem: foi aquele que fez a vontade do Pai. Não foi aquele bonzinho, aquele pulcro, não foi aquele indivíduo que estava fazendo suas tarefas corretamente, que não estava gastando o dinheiro do pai em leviandades, que teve uma palavra doce para responder ao velho, mas que no fundo, era um indiferente. Não foi este. O bom filho foi aquele viciado, jogador, agressivo e que depois se arrepende. E ao arrepender-se, não foi lá pedir desculpa para o pai, foi pegar a enxada, pegar o facão e foi fazer o que o pai tinha pedido. Este é o verdadeiro filho, o bom filho. Então nós entendemos, com essas passagens que Jesus nos deixa, que uma coisa é a gente frequentar a igreja, é entrarmos, sentarmos, ouvirmos e achar bonito. Outra coisa é se nós vamos pegar as ferramentas e sair no mundo cuidando da vinha. Esta vinha, que aqui pode ser representada pela terra, ela será daqueles que trabalharem nela. Nós estamos herdando sucessivamente, nas inúmeras vidas que vamos tendo, esse mesmo palco onde nós podemos construir, ou podemos destruir, ou podemos ficar esperando sem nada fazer. Então vocês imaginam que vocês vão dar uma festa. Vocês chamam os seus parentes mais próximos para ajudar na organização da festa. Olha, eu preciso que vocês estejam aqui logo cedo, para que do dia anterior até a noite a gente deixe tudo pronto. E quando todos trabalharem, nós teremos menos trabalho para todo mundo e todos poderão desfrutar do dia seguinte. Aí você marca o horário, 1/3 dos parentes chega no horário. Mas 1/3 chega depois do horário, ainda trabalha. Mas 1/3 não vai, pura e simplesmente não vai. Não ajuda a limpar a cadeira, não ajuda a carregar móvel, não ajuda a trazer comida, não ajuda a limpar banheiro, não ajuda a organizar o ambiente, a enfeitar, não ajuda a fazer absolutamente nada. Aí no dia seguinte, quando vem a festa, todos eles querem participar da festa, sem terem feito absolutamente nada para tomarem parte nela. Você acha que isso é correto? Hoje eu conversava com um rapaz, um mecânico, um excelente mecânico. Não apenas no conhecimento técnico, mas na integridade, como ser humano. E conversando, ele gosta, como todo bom mecânico, ele gosta de veículos, gosta de carros. E nas horas vagas, para ele se desestressar, o que ele faz é pegar os jipes, ele e a turma dele, e vão andar por aí fazendo trilha, aqueles jipes que quando saem da fábrica já estão sujos, de barro. Para isso que ele foi feito. E ele então estava comentando comigo
que ele e a esposa, que também ajuda a fazer essa arruaça junto, né? Uma diversão. Eles estavam pretendendo fazer um luau. Um luau. Sabe o que é luau? Você vê um dia que vai aparecer a lua, aí você vai, sai, né, mais cedo, chega no lugar, monta uma fogueira, não pode faltar o churrasco, e esse é o momento em que você vê a lua nascer, que você fica conversando, batendo papo, às vezes passa a madrugada e volta para casa no dia seguinte. Mas para ser engraçado, para ser bom no que eles gostam, tem que fazer o negócio numa trilha, né? Até chegar lá no lugar do luau, tem que passar por um monte de obstáculos, que eles já conhecem. Eles haviam combinado isso em 5. E eu não vou dizer quem é, para não aumentar o número, porque já está em 50 jipes, de gente que quer ir também no luau. E ele falou assim, nossa, e por onde que você vai? Ah, ele falou o lugar aqui, nós vamos por tal lugar, assim, e o único ponto mais difícil, porque essa não é uma trilha de aventura, isso é um passeio, até você leva esposa, filho, namorada, né? Mas o único lugar que tem lá é que tem um brejo. Não pode não ter emoção, né? Chegar no luau, assim, tem um brejo. E o brejo, você sabe, né? Os carros, alguns passam, outros vão ficando. Então, mas eu falei, olha, como vai ser? Ah, nós já temos tudo preparado, nós já temos até guincho. Porque os jipes, geralmente, quando a pessoa é do ramo, eles adaptam um motor que serve de guincho. Você puxa, se o carro ficar atolado, você vai lá, põe o guincho numa pedra, numa árvore e começa a apertar o motor do guincho, e o guincho vai puxando o teu carro sozinho. O próprio guincho do carro, ou puxa o outro carro, né? Você está com o carro atolado, quem tem guincho engancha lá e puxa o carro que está atolado. Mas ele falou assim, mas tudo bem, nós já avisamos que se o seu carro estiver no nosso percurso e você atolar, e você não tiver o guincho, nós ajudamos a tirar o carro. Mas você vai ter que descer do carro, sair do carro, pegar o gancho, passar nos lugares que precisa para a gente puxar o carro. Porque nós que organizamos, nós já avisamos como é, nós não vamos nos meter na lama para que o dondoca ou a dondoca saia de lá do carro todo limpinho. Não, ele tem que fazer isso. Nós ajudamos ele a tirar o carro de lá, mas a gente fica fora do lamaçal e quem vai sujar o pezinho, o teninho, o sapatinho é o dono do carro, para ele aprender. Porque não merece alguém que não esteja preparado para fazer isso, que todo mundo, porque o passeio é para todo mundo. Aí chega no luau, tá o cara impecável e os outros que foram organizar, que fizeram tudo, né, parecendo um desses ouriços ou esse porco do mato, né, de tanta sujeira. Então, tá vendo? Nada mais justo. É correto. Que quem precise da ajuda, primeiro se ajude. Primeiro mereça. E esta é a lei. Entendendo este funcionamento, entendendo esse mecanismo, nós precisaremos compreender que isto se aplica no universo. Não é justo que quem não trabalhou possa desfrutar. Que quem deixou todo mundo trabalhar chegue na hora apenas de comer, de dançar, de se divertir. E depois vai embora com a cara lavada como se não tivesse que fazer nada. Como muita gente faz no domingo que vai almoçar com a mama, que a própria velhinha teve o trabalho de fazer toda a comida, servir todo mundo, e depois de todos os gordos comerem, vai todo mundo embora, inclusive as noras, ou os genros, e não lavam a louça. Com a desculpa, não, é que ela não gosta que põe a mão na louça, ela quer ela lavar. Não, mesmo que ela queira isso, afronte ela que já fez a comida, afronte a cozinheira e diga, não, a senhora não vai lavar nada, a senhora vai ficar sentada aí, vendo a gente lavar e nós vamos conversar enquanto a gente lava. É muito fácil dar desculpa do que os outros não querem que você faça para você não fazer. Não, eu não faço porque o outro não deixa. Mentira! Não faz porque não tem vontade. Não tem desejo de ter trabalho até mesmo para lavar a louça que comeu. E vai dizer que há um impedimento
Não. Nós precisaremos então entender que a dificuldade de colocarmos em prática o que está aqui no Evangelho não é do Evangelho, não, é da nossa preguiça. É do nosso acomodamento. Nós não queremos ter trabalho, nós não queremos fazer nada que seja além de dizer sim, não, pode ser. Só isto. É por esse motivo que, terminando este trecho da instrução dos Espíritos, o primeiro da beneficência, aliás, nós vamos encontrar o parágrafo 16, começando no parágrafo 16, a mensagem do Espírito João, de Bordeaux, de 1861. Olha o que ele diz. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode dedicar algumas horas de trabalhos úteis aos semelhantes? Vocês que estão aqui, e você que nos assiste, e são mais de 1000 pessoas agora, você que não precisa trabalhar para sobreviver, você que já tem o lar organizado, que tem facilidades para conseguir o pão de cada dia, porque há uma abundância, você que está preocupado com a integridade dos bibelôs em cima do móvel, que quer ver se há alguma faisquinha de poeira atrapalhando a sua visão sobre o mármore ou o granito da sua sala, você que não precisa empregar o seu tempo trabalhando para ganhar o seu sustento, não poderia dedicar algumas horas em trabalhos úteis aos semelhantes? Não estamos aqui vendo João dizer ir na igreja, fazer coisas que a igreja pediu para você fazer. Não, trabalhos úteis. Úteis. Quais são os trabalhos úteis possíveis? Ora, você sabe que no lugar onde você mora, alguém está doente. Esta pessoa mora às vezes no mesmo andar que você, no andar de baixo, no de cima. Às vezes você ficou sabendo de uma conversa lá na portaria que, o seu Luiz lá do 18º, ele está doente, está lá, é viúvo, coitado. Ah, é? E você? Vai fazer o quê? Ah, coitado, né? A gente vai rezar por ele. Mas é de reza que ele está precisando? Será? Será que você que não precisa se preocupar com o que vai comer, não poderia pensar, puxa, eu vou visitar o seu João e ver o que ele precisa? Seu João, eu fiquei sabendo que o senhor não estava bem, eu vim aqui, eu sou lá do 14º. Ah, entra aqui um pouquinho. Está lá o velhinho meio caquético. O senhor tem remédio? O senhor está sendo... Ah, eu já fui no médico, eu já fui sim, eu já comprei. Cadê os remédios do senhor? Deixa eu ver que remédios são. Eu tenho um parente que é médico. Se o senhor precisar, ele vem aqui. Não precisa. Eu já falei com a minha filha ela mora em São Paulo, mas ela veio aqui esse fim de semana, já viu, e ela voltou para São Paulo, disse que volta no outro fim de semana. Ah, nossa! Mas o que o senhor está comendo? Ah, estou comendo qualquer coisa. Então o senhor pode ficar sossegado que eu vou fazer algumas coisas e vou mandar para o senhor aqui, tá bom? E o senhor vai se recuperar bem depressa para quando a sua filha chegar aqui, o senhor está forte. Aí sobe e manda fazer. Fulana, faz tal coisa. Beltrano, vai na padaria, compra não sei o quê. Vai lá no armazém e traz leite, traz alguma coisa mais forte. Ah, já vamos juntar tudo aqui. Está mandando, ela não está fazendo nada, porque é uma dondoca, mas está interessada em alguém. Está prestando um serviço sendo útil, não é indo na igreja, não é ajoelhando, não é fazendo promessa, não é dando dinheiro para qualquer coleta. Não, ela está amando alguém da forma que ela pode. E então o seu João do 18 começa a ter um caldo de carne todo dia. Só isso. Alguém bateu legume no liquidificador, cozinhou um pedaço de músculo, cortou, colocou no liquidificador, fez uma coisa gostosa, bem saborosa, bem feita, e todo dia alguém leva um potinho. Para o seu João não precisar se preocupar em fazer a comida dele, que uma das coisas que uma pessoa doente tem dificuldade é ter vontade de comer
sobretudo se ela... que com o supérfluo de suas... as coisas, as ervas daninhas estão tomando conta. As uvas não estão frutificando como deveriam, porque estão roubando delas a vitalidade. É trabalhar na vinha. E você, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres, no amor por teus irmãos, dar também um pouco daquilo que você possui. Dê algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro. Você não é rica, você não pode mandar comprar, você não pode mandar fazer. Às vezes você tem dificuldade com você mesmo. Eu me recordo de quando Isabel surge a Francisco Cândido Xavier, a rainha de Portugal, casada com Dom Dinis, um rei despótico, um homem tosco. Isabel de Aragão, cuja história, cuja tradição de beleza e milagres é muito conhecida, mais na Portugal e Espanha do que entre nós, mas um espírito de elevação ímpar. Surge a Chico Xavier pedindo uma coisa. Por que ela pede aquilo? Quando ela era rainha, na corte de Dom Dinis, ela acostumava o povo faminto a ir pedir alguma ajuda na porta do castelo. E então ela arrumava pães e distribuía na porta do castelo aos mendigos, aos pedintes, aos famintos, que havia em abundância, que o governo do seu marido não se incomodava. Até que um dia o rei ordenou que cessassem as distribuições de pão na porta do castelo ou do palácio. Mas, como toda boa mulher, obedece o marido até que o marido não o descubra. Ela então, escondido das vistas do marido, frequentava a padaria do palácio e pegava pães e punha nas dobras da sua túnica, na qual os escondia. E quando o marido estava distraído com outras coisas, ela ia lá na porta do palácio com as suas ajudantes e ficava distribuindo o pão. E então, certo dia, desconfiado de que a mulher o estava engambelando, ele observa de longe onde a mulher estava e ela vinha com as dobras da roupa, carregando pão. E ele então desce para fazer o mesmo caminho. E eles cruzam, esses caminhos cruzam nos jardins do palácio, cheios de rosas, roseiras para todos os lados. E então Dom Dinis, parando diante da rainha, lhe pergunta: "Que levas aí, Isabel?" E então Isabel lhe responde: "Levo rosas, meu rei." Ela era tão santa que até a mentira era santificada. "Levo rosas, meu rei." E o rei: "Pois então, apresente-me." Lá estavam os pães. Ela não tem outra alternativa senão desdobrar e jogar no chão o que ela estava levando. E quando ela faz isso, caem rosas de dentro das suas vestes. Não caem pães. Então, séculos depois, está Francisco Cândido Xavier lutando para ele sobreviver, e ela surge certa noite no seu quarto e lhe diz: "Meu filho, eu preciso que você leve pães para os pobres." E ele, muito reverente,
sobretudo, para com os que eram nada, ele já era submisso. O que dizer então para espíritos dessa magnitude? Ele diz então: Senhora, mas normalmente nós não temos pão em casa nem para nós. Como vou arrumar pão para dar para os outros? Não me recuso, mas nós não temos pão para nós. E ela lhe diz: comece, e você vai ver que nunca vai te faltar pão para essas pessoas. E então Chico conta que determinada noite ele marcou com alguns amigos e eles conseguiram, se não me engano, 8 pães. E foram até embaixo de um viaduto que havia em Pedro Leopoldo, uma noite fria, em que as pessoas miseráveis se abrigavam ali. Ele levou o evangelho e em nome de Isabel, ele que não tinha pão para ele, nem para suas irmãs, começaram a distribuir 8 pães, dividindo-os sob a luz do evangelho, da fraternidade. E este trabalho durou em Pedro Leopoldo e ainda deve durar até hoje. Porque mesmo depois que Chico foi embora para Uberaba, os trabalhadores que faziam essa caravana de toda sexta-feira, se não me engano, continuavam a levar pães para aquelas criaturas. Já era uma outra época, quase 40 anos depois. E lá estava. Você não tem nem para você, mas não vai faltar quem te ajude. Eu te prometo, diz Isabel, que os nossos irmãos da península, ele nem sabia o que era península, era ele que conta isso. Quando ela falou assim, falou meio com aquele português, não é? Que ela vai arrumar os irmãos e os irmãos da península virão em ajuda. Os irmãos da península eram portugueses e espanhóis. E de verdade, começaram a chegar mãos generosas que começaram a ajudar a que não faltasse pão para aqueles encontros da noite em que era mais importante a fraternidade do que a comida. Era mais importante o evangelho, a consolação, do que a satisfação do estômago. Por isso que ela está dizendo, João está dizendo aqui, você pode dar algo do que é teu, desse seu único tesouro. Você pode fazer isto, mesmo que te falte para comer o que você gostaria. Faz desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Faz alguma coisa que aqueles que têm dinheiro cobiçam. Vende o trabalho da tua vigília e você poderá também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas a menos, mas poderá dar sapato aos que andam descalço. E vocês, mulheres devotadas a Deus, aquelas que são religiosas, as pessoas que vão nas igrejas, trabalhem também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para ornar as suas capelas, para atrair atenção sobre a sua agilidade e destreza, a paciência. Trabalhem, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhem por eles, porque isso é glorificar. Cede a eles a providência que diz: às aves do céu Deus dá o alimento. Que o ouro e o dinheiro que se tecem sob os vossos dedos se transformem em roupas, em alimentos para aqueles a quem estes alimentos faltam. Façam isto, e o vosso trabalho será abençoado. E todos vocês, diz João,
todos vocês que podem produzir, ofereçam. Ofereçam o vosso gênio, ofereçam a vossa inspiração, o vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade, tudo bem que vocês possam satisfazer esses interesses, essas distrações, esses lazeres, mas que o produto de algumas das vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a sua inteligência venha também em ajuda dos seus irmãos. Com isso, não tereis menos glória, mas haverá alguns sofrimentos diminuídos. Todos vocês podem dar, em qualquer classe em que estiverem. Todos vocês têm alguma coisa que podem partilhar. O que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso vocês devem uma parte àquele a quem falta o necessário, porque em seu lugar vocês estariam bem contentes que um outro qualquer dividisse com eles aquilo que você possui. Seus tesouros da terra serão um pouco menores, mas os seus tesouros no céu serão mais abundantes. Nele, vocês recolherão ao cêntuplo aquilo que houverem semeado em benefícios nesse mundo. João Bordeus, 1861. Quando vemos então a instrução dos Espíritos colocar-nos diante daquilo que dissemos na prece, conhecemos nossos defeitos e entendemos a responsabilidade da vida, falando do objetivo do viver, nós poderemos chegar em casa esta noite, ou você poderá, estando em casa nesse momento, olhar para os seus armários e pensar: o que eu tenho aqui que eu possa fazer a felicidade de alguém? Não estamos nem dizendo que você tem que pegar a sua geladeira novinha, a sua melhor roupa. Mas se você é dessas pessoas que conhece a sua avareza, o seu apego, e é capaz de discernir onde você armazena todas estas coisas das quais você não quer se desfazer nunca, a única forma de você combater isso em você é desafiando-se. E de dentro de você mesmo você disser: estas coisas eu não preciso. Se você tem uma roupa pendurada num cabide que faz 1 ano que você não usa, você não precisa dela. Se você tem um liquidificador parado dentro de um armário porque você ganhou um novo e aposentou o mais antigo, você não precisa dele. E se você tendo um novo, está guardando o velho, para que você, se o novo quebrar, ter o outro para usar, você é pior que o avarento. Você não medita que com o que você gasta, em um dia que vai ao shopping, você consegue comprar 2 ou 3 liquidificadores novos, melhores do que aquele. E eu estou citando apenas um liquidificador. Mas eu não estou dizendo para você pegar o seu videocassete de 1988. E então agora o André, eu vi ele falando que a gente tem que fazer a caridade, eu vou tirar esse videocassete e vou levar para os pobres. Porque eles não têm energia, já não existe mais fita VHS. Não tem nem como assistir aquilo, não tem mais televisão que pega aquele tipo de sinal. Já está tudo ultrapassado e você estava aguardando. Você já perdeu a chance de fazer o bem com aquilo. Por causa do seu egoísmo, da sua indiferença.
Em uma época onde aquilo valia alguma coisa, podia ter vendido para pegar esse dinheiro e comprar pão, comprar farinha, comprar leite para dar para alguém. Mas agora quem vai querer comprar aquele bagulho? Ninguém. Vai te custar dinheiro até para se desfazer daquele negócio. Põe aquilo lá na calçada e vai ver que ninguém pega, nem dado. Mas cada um de vocês que está aqui pode se desafiar, porque este apego é uma das coisas que nos mantém no lodo do atraso. Nós perdemos a conexão com a bondade divina. Nós aprendemos apenas a ganhar dos outros, não aprendemos a ganhar de nós mesmos. Nós não temos satisfação em fazer por amor a Deus qualquer coisa. A gente assume compromissos, a gente ouve falas de religiosos e aquilo então a gente tem que fazer. Porque ou o capeta vai atrás de você, se você não fizer, ou o espírito obsessor te agarra na esquina pela garganta até você fazer. E então você sofre. O ser humano sofre a crença em Deus. Por isso que não é de se espantar que estejam querendo acabar com o Criador. Quando a criatura deseja acabar com o Criador, é porque ela está tão insana por sua própria culpa. É a mesma coisa que você desejar envenenar a sua mãe onde você mama. Porque está com raiva dela ter falado que agora você tem que ir para a escola. Que agora você tem que tomar banho. Que ela pede para você fazer serviços, organizar o seu quarto, guardar as suas roupas, arrumar a sua cama. Que véia chata é esta? E então, essa desconexão com a nossa origem e a gratidão que deveríamos ter, faz a gente achar que qualquer botão que a gente perca é um prejuízo que a gente não pode suportar, tem que passar para alguém. Eu me lembro de um primo meu, que era filho de um juiz de direito. E eu digo era porque ele desencarnou o ano passado. Era um bom rapaz, um bom moço. Mas quando criança, acostumado a ser mimado pelos pais, e sobretudo pelos apaniguados que viviam em volta, porque todo mundo para agradar o juiz, né, tinha que bajular o filho. E eu gostava dele, ele era meu primo, a gente morou perto, gostava de brincar com ele, mas era sempre assim, quando a brincadeira era a gente que tinha que sofrer a brincadeira, ele brincava. Quando chegava a vez dele, ele ia embora para a casa da mãe dele. Não, minha mãe está me chamando, tenho que ir embora. Um dia, num Natal, eu não sei quem é que deu, eu acho que vocês conhecem da infância, uns revolvinhos de espoleta, que tinha um tamborzinho e tinha umas rodelinhas, cada uma com um pouquinho de porva, que você punha e ficava tá, 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 tá. Bom, o povo achava legal daquilo para criança brincar naquela época. E então, não sei quem, um dos parentes, o pai, ou mãe, ou tio, comprou 2 iguaizinhos. Um para ele e um para mim. Nós abrimos e era o mesmo presente, o dele e o meu. A única diferença é que no cabo de um dos revolvinhos, o cabo era marrom, havia uma manchinha branca em um dos cabos que o outro não tinha. Nós olhamos, que legal, o seu tem essa mancha, o dele tinha mancha, o meu não tinha. Aí começamos a brincar. E o que aconteceu é que, por algum azar do destino, o revólver que caiu para ele, quando você puxava o gatilho não voltava. O gatilho ficava para trás, você tinha que voltar com o dedo para atirar de novo. E o meu atirava direitinho. Nós vimos cada um com o seu, ele com o dele, eu com o meu. Fomos brincar contra as coisas, aquela coisa toda. E quando foi a hora de ir embora, cada um foi para sua casa, e adivinha com quem ficou o revolvinho da mancha branca?
Por isso que morreu antes. Morreu mais cedo. Porque desde aquela época já era um safado. E eu gostava dele, como meu primo. E eu cheguei, mas meu revólver estava funcionando. Será que agora ele está com defeito? Quando eu vou ver, está lá. Ele tinha trocado os revólver de caixa e levado o revolvinho bom para casa dele. É assim. Certamente que não é por isso que ele morreu, que ele desencarnou. Todos nós temos que passar pelas nossas experiências. Mas nós vamos observar que no nosso dia a dia, nós costumamos agir assim, desejando ficar com as coisas mais interessantes e deixar os outros com os restos. E por quê? Porque nós nos desconectamos da essência. Nós não nos vemos mais como filhos de Deus. Nós nos vemos como adversários uns dos outros para nos darmos bem na vida. E todas as vezes que a gente quer se dar bem na vida, a gente se dana. Porque a gente quer se dar bem na vida física. E ela termina. E o que nós fazemos para nos dar bem na vida física, geralmente é uma vergonha para o espírito, depois que ele desencarna. As estratégias, os estratagemas, os jogos, essas coisas que a gente cria para conseguir chegar onde os outros deveriam estar e nós é que vamos estar, isso envergonha. André Luiz conta as duas situações no livro Nosso Lar, capítulo 40 e o capítulo 35, em que ele encontra o Silveira, que é aquele cara que devia dinheiro para o pai dele e que foi pedir um prazo para pagar e ele falou, não dá não, na hora de pegar o dinheiro, todo mundo tá bom, e na hora de pagar tá todo mundo doente, não desculpa não. E ele encontra com o Silveira, que foi despejado pela intransigência do seu pai, aliada ao seu apoio na terra. Agora o Silveira está lá no Nosso Lar, bem melhor do que ele, e ele não sabe o que fazer quando encontra o homem. Lembra de tudo que fez na época. E a outra situação é da Elisa, a moça com quem ele se iniciou sexualmente na casa de seus pais, e que ele encontra também cega pela sífilis em uma enfermaria do Nosso Lar. E ela conta a vida dela e fala dele, da família dele, na cara dele. São dois momentos muito tocantes do livro, porque estão muito ligados a como nós temos vivido. Nenhum de vocês que está aqui e nenhum de vocês que nos assiste agora pode negar que as palavras de João são verdades. Se você não fez, procure que você vai encontrar. Se você não deu nada, procure que tem coisa sobrando para você dar. E não é só fazer uma faxina de coisa velha, imprestável e transformar em caridade. Não, não é isto. É trabalhar para que alguém seja feliz com o tempo que você dispõe. Se nós tivermos inteligência, conhecendo os nossos defeitos e soubermos que é a inteligência que vai corrigir os defeitos, nós saberemos o que fazer. Não precisamos ir na igreja para ouvir um sermão e ficar com vergonha dele. Nós teremos vergonha de nós mesmos por não termos feito o que podíamos. Que isto não tenhamos que carregar para o outro lado, quando chegar a hora de voltar para casa. Na semana que vem vamos ver a piedade. É um outro trecho da instrução dos Espíritos. Vamos fazer a prece. Obrigado por ouvirmos de João palavras tão lúcidas, tão diretas, num cântico de bondade que nos desafia o egoísmo. Este egoísmo travestido de religiosidade. Este egoísmo que ainda fica esperando que o governo faça as coisas, que os poderosos endinheirados salvem a terra, e nos damos o direito de continuarmos avarentos, indiferentes, mesquinhos. Obrigado
por podermos estar aqui ouvindo, lendo, comentando sobre aquilo que nos falta fazer. Que ao invés de apenas alisarmos a superfície da verdade, nós aprendamos a mergulhar na verdade e a transportá-la para a nossa vida. E mesmo que tenhamos os defeitos do filho jovem, que agride o pai, que o xinga, que o desacata, que nós tenhamos o arrependimento e a vergonha de irmos lá fora e fazermos o que o pai espera que façamos, o que o pai nos pediu. Porque não é de agrados que a falsidade vai se tornar verdade. Não é de palavras doces que a indiferença demonstrará acatamento. Mas quando nossas ações fazem o que é necessário, elas têm o poder de desculparem a nossa rusticidade, a nossa torpeza ignorante. Que nos lembremos disto. E que saibamos que uma vez que tenhamos dado o primeiro passo, sentiremos uma tal alegria no coração por termos nos vencido, por fim, conseguir abrir o armário, conseguir tirar roupas boas e entregar para algumas pessoas. Nós teremos uma alegria tão grande que perceberemos do que é feito o paraíso. Obrigado, Jesus, por nos ajudar a acordar. Aceite a oração de Pai Nosso que deixamos aos teus pés, com a qual encerramos o estudo do Evangelho desta noite. Pai Nosso. Que assim seja.